Bom dia e Shavua Tov a todos. Uma ótima semana para todos nós, se Deus quiser. E essa semana é uma semana toda especial, porque hoje à noite, domingo à noite, nós começamos a celebrar a festa de Hanukkah. E esse é o motivo do nosso encontro virtual de hoje, no ano de Akhel, o ano de congregação, quando nós temos mantido esses encontros virtuais, às vésperas das festividades ou em cada data importante. Nós temos procurado nos reunir, mesmo à distância, ou mesmo com diferentes fusos de horário, mas o importante é que nós nos congreguemos e congreguemos as nossas forças em torno do mesmo ideal, fortalecendo os sentimentos judaicos, fortalecendo a nossa consciência espiritual, agregando valor à nossa vida, enriquecendo a nossa existência com os conceitos divinos da Torá, conforme nos trazidos nos livros sagrados, trazendo inspiração, trazendo iluminação para a nossa vida. Esse é o motivo de cada um dos nossos encontros virtuais nesse ano de Akhel, e particularmente o nosso encontro de hoje está associado à bonita e significativa festa de Hanukkah, que nós universalmente começamos a comemorar hoje à noite, domingo à noite. A verdade é que aqui em Israel, em menos de 2 horas, nós já estaremos acendendo as velas de Hanukkah, mas em toda a parte do mundo, a partir do pôr do sol, a partir do anoitecer, hoje nós começamos a celebrar a festa de Hanukkah, acendendo a primeira vela de Hanukkah hoje à noite. Então, falando sobre a festa de Hanukkah, que é a razão principal desse nosso encontro de hoje. Se nós fôssemos apresentar o assunto, ou falar sobre ele, tanto pode-se falar sobre Hanukkah, mas vamos começar pelo mais simples e objetivo, talvez até pelas chamadas perguntas jornalísticas, né? O que, por quê, quando, onde, como e, quem sabe, no final, para quê, com que objetivo. O que nós comemoramos a partir de hoje à noite? A festa de Hanukkah. O que é Hanukkah? O que vem a ser Hanukkah? Hanukkah é uma festa judaica pós-bíblica, ou seja, a festa de Hanukkah não consta no Pentateuco, nos 5 livros da Torá. Ela foi instituída, a sua celebração foi instituída mais tarde, assim como a festa de Purim. A festa de Purim, ela nos remete a acontecimentos que ocorreram com o povo de Israel no espaço de tempo, nos 70 anos de exílio, quando eles estavam sob o jugo do Império Persa, há cerca de 2.500 anos atrás, quando se levantou o malvado Haman, um grande antissemita que queria nada menos exterminar todo o povo de Israel em um dia só, homens, mulheres, jovens, crianças, etc. Houve então a reviravolta e aconteceu o milagre de Purim, e os judeus foram salvos através dos milagres que ocorreram por intermédio de Esther, a rainha, acompanhada de Mordecai, etc. 2 séculos depois, na época do segundo Beit HaMikdash, ou seja, estamos falando no momento histórico de 2.300 anos atrás, mais ou menos, aconteceu o milagre de Hanukkah. Então isso vem da época do segundo templo, do segundo Beit HaMikdash, e no que consistiu esse milagre que deu origem a essa festividade. Inclusive, cabe notar, é sabido que na Torá nós temos 613 mitzvot, 613 preceitos divinos na Torá. E em acréscimo a isso, nós temos mais 7 mitzvot, 7 preceitos de ordem rabínica. E 2 desses preceitos são a instituição dessas comemorações, a comemoração de Purim e a comemoração de Hanukkah, que são, como nós falamos, pós-bíblicas de ordem rabínica, e são 2 das 7 mitzvot de ordem rabínica que foram acrescidas a 613 mitzvot da Torá.
para definir o que aconteceu em Hanukkah, a origem histórica do fato, os milagres que ocorreram. Talvez nada melhor que ler um parágrafo que nós vamos inserir nas nossas orações nos próximos 8 dias, a partir de hoje à noite, na reza de Arvit, durante 8 dias, em todas as rezas que fizemos na Amidah, logo depois do Modim Anachnu Lach. Modim Anachnu Lach significa Deus, nós te agradecemos. Nós temos no final, nas últimas 3 bênçãos da Amidah, aquela reza solene que fazemos de pé, em posição de sentido, de forma silenciosa, etc. Então, as últimas 3 bênçãos da Amidah são dedicadas a agradecimento, reconhecimento, e nessas brachot é que é inserido esse parágrafo especial que é lido em todas as nossas orações durante a festa de Hanukkah. Então, lendo o que nos fala esse trecho da liturgia que foi elaborado pelos nossos sábios de antigamente, de mais de 2000 anos atrás, o trecho diz o seguinte: Ve'ala nissim ve'ala purkan, Deus, nós te agradecemos pelos milagres, pela redenção, pelas poderosas ações, pelos atos de salvação e pelas maravilhas que tu, Deus, fizeste para nossos antepassados naqueles dias, nesta época do ano, naqueles dias, como nós falamos há cerca de 2.300 anos atrás. Então, prossegue o trecho nos descrevendo que isso ocorreu nos dias de Matitial. Matitial era filho de Yohanan, que por sua vez era o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, a maior hierarquia religiosa dentro do judaísmo. E esses Koanim, esses sacerdotes, eram chamados de Hashmonaim, pelo lugar que eles habitavam, o Hashmonai e seus filhos. Quando o perverso reinado helênico ergueu-se contra o teu povo Israel, com que intuito, com que objetivo? Para fazê-los esquecer, fazer os judeus esquecer a tua Torá, a Torá divina, e violar os decretos da tua vontade. Porém, segue a reza nos dizendo, tu, Deus, com tuas abundantes misericórdias, te ergueste junto a eles. Deus interviu de forma clara e explícita. Deus, tu te ergueste junto a eles em seu momento de aflição. Travaste suas batalhas, defendeste seus direitos e vingaste o mal que lhes foi infligido. Depois de muitos decretos gravíssimos que foram infligidos contra a comunidade judaica, uma grande opressão, etc. Deus aqui defendeu nossos direitos e vingou o mal que lhes foi infligido. Entregaste-os, e aqui ele começa a nos destacar a grande façanha, entregaste-os fortes nas mãos dos fracos, numerosos nas mãos de poucos, os impuros nas mãos de puros, os perversos na mão dos justos e os devassos pecadores nas mãos daqueles que se dedicam à tua Torá. Fizeste um grande e santo nome para ti, o nome de Deus foi santificado, quando viram batalhões treinados do forte exército helenista tombando diante de milícias, de grupos pequenos, de pessoas que se armaram de uma forma muito amadora e não tinham todos os recursos, etc. E eram em muito menor número, e mesmo assim eles acabam saindo vitoriosos. Então isso trouxe um grande Kiddush Hashem, uma santificação do nome de Deus. Fizeste um grande e santo nome para ti em teu mundo e para teu povo Israel, efetuaste uma imensa salvação e redenção até este dia. Um milagre que é rememorado e comemorado até os dias de hoje. Então teus filhos entraram no santuário da tua casa, limparam o teu templo, porque o templo tinha sido invadido pelo inimigo, pelos helenistas, e profanado. Então, os judeus, quando recuperaram a posse do templo, limparam teu templo, purificaram teu santuário, acenderam luzes em teus átrios sagrados
instituíram estes 8 dias de Hanukkah para agradecer e louvar teu grande nome. Portanto, essa é a origem histórica e esse é o significado da festa de Hanukkah, que vamos comemorar a partir de hoje à noite. Essa é a sua razão de ser. Há mais de 2 milênios, infelizmente, durante a história, no decorrer da história, diversas vezes o povo de Israel sofreu perseguições e opressões, e muitas vezes se levantaram contra o povo judeu antissemitas, que queriam não só sabotar o judaísmo, ir contra os judeus, ou na terra de Israel, no Estado de Israel, mas muitas vezes queriam até eliminar fisicamente os judeus da face da terra. Nós vamos tentar ver o que havia de peculiar e especial nessa batalha que foi travada na época que ocorreu o milagre de Hanukkah. Como nós contamos, a resistência judaica foi encabeçada por uma família e um grupo de Koanim que também ficaram famosos e conhecidos como os Macabeus. Hoje em dia em Israel, cada cidade tem um time de futebol, de basquete, enfim, que leva esse nome, Maccabi Tel Aviv, ou Maccabi, etc. Mas a origem dos Macabeus, ela vem dos tempos históricos, quando ocorreu a história de Hanukkah. Esses inimigos, que eram exércitos sírios, helenistas, etc., eles conquistaram boa parte da terra de Israel. Mais do que isso, avançaram até Jerusalém e, no final das contas, conseguiram tomar posse do templo. Mas aqui havia alguma coisa interessante, diferente de Nabucodonosor, que veio e incendiou, destruiu o templo, ou diferente do que fariam os romanos, encabeçados por Ciro, etc., 2 séculos mais tarde, quando destruíram o segundo Beit HaMikdash. Aqui os helenistas, eles não tinham como intento destruir o templo. Eles invadiram o templo, conquistaram a posse do templo, dominaram o templo, inclusive vários dos serviços rituais que prescritos pela Torá, que eram realizados no dia a dia no templo, foram suspensos, né? Foram interrompidos. Entre esses serviços diários que ocorriam no Beit HaMikdash, havia também o acendimento da menorá, um castiçal de ouro especial que era colocado no templo, na frente, no recinto anterior ao Kodesh HaKodashim, ao Santo dos Santos, ao recinto mais sagrado, que continha a arca sagrada com as tábuas da lei, a Torá, etc. Então, na antessala, no recinto chamado Kodesh Eichal, lá havia a menorá, se acendia a menorá todos os dias, naquele recinto sagrado, uma menorá, um castiçal de 7 braços de ouro, etc. E no momento que os helenistas tomaram posse do templo, esse serviço foi suspenso. Havia um armazém, havia um depósito, onde se guardava um óleo, um azeite especial que era utilizado para acender as lamparinas da menorá, desse castiçal. Inclusive, de acordo com a própria lei judaica, conforme prescrito na Torá, esse azeite era um azeite muito especial, um azeite puro, um azeite puríssimo. Inclusive se fala que quando se espremia as azeitonas, as olivas, para tirar o azeite, apenas a primeira gota, que era considerada a mais pura, que era utilizada para esse azeite, que era colocado na menorá, e assim se acendia a menorá. Em geral, isso era feito pelos Koanim, esse acendimento, muitas vezes até pelo Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Para utilização do óleo na menorá, haviam potes de azeite, como precisava ser um azeite puríssimo, especial, selecionado. Esses potes eram selados e lacrados, com um selo e timbre do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, que validava, que confirmava que se tratava aqui do pote de óleo do azeite mais puro, puríssimo, portanto, apropriado para o acendimento da menorá. Os helenistas, quando invadiram o templo, eles não destruíram o templo, eles não incendiaram o templo, eles impurificaram e profanaram.
Inclusive se fala que só de marra eles pegaram todos esses azeites lacrados e tiraram o lacre, quebraram o lacre, abriram. Na verdade não é que eles derramaram ou utilizaram para outras finalidades, eles queriam só profanar isso, eles queriam só invalidar para o uso sagrado judaico de acordo com a tradição. Essa batalha foi travada e, heroicamente, com a ajuda de Deus, vencida pelos macabeus, por mais que era um grupo pequeno de resistência, homens corajosos. Eles eram sacerdotes, eles não eram militares treinados, e não é que eles tinham armamentos e bélicos e etc., mas mesmo assim eles foram com a cara e coragem, principalmente com fé em Deus e confiança no Criador, dispostos a defender e preservar os ideais judaicos, porque os helenistas, no momento que eles dominaram o povo de Israel, naquela época, dentro do próprio território judaico, dentro da Terra Santa, eles começaram a impor uma série de decretos que proibiam a observância do Shabat, decretos que proibiam a realização do Brit Milá, da circuncisão em crianças recém-nascidas, a observância das festas judaicas, né? Então, daqui nós vemos o que diferencia a história de Hanukkah da história de Purim, enquanto que em Purim, Haman Arashá, o malvado Haman, queria exterminar fisicamente os judeus, como diz a Megilat Esther, Leashmid, Larog, Leabed, ele queria matar, ele queria ceifar, ele queria acabar com a vida de todos os judeus, ou seja, ele queria acabar com o corpo do povo de Israel, ele queria acabar fisicamente com os judeus, que não houvesse mais judeus no mundo. Diferente disso, na época de Hanukkah, o inimigo helenista, ele não queria matar os judeus, não queria eliminar os judeus. Ele queria, sim, matar o judaísmo. Ele queria eliminar a observância da religião judaica. Aqui a luta dos helenistas não era propriamente contra os judeus. Sejam os judeus, mas tornem-se helenistas. Adotem a filosofia helenista como no seu modus vivendi, como sua filosofia de vida. Inclusive se fala que aqui havia muito um conflito, uma batalha entre ética e estética, porque os helenistas eram conhecidos por darem grande destaque à arquitetura, à beleza, à estética, ao físico, ao cultuar o corpo, o físico, a beleza e etc. Isso era estética, mas o judaísmo, acima de tudo, está ligado com a ética judaica, os princípios morais, os valores éticos, as leis da Torá, os conceitos bíblicos, os mandamentos divinos, etc. E isso que os helenistas estavam combatendo. Eles diziam, não vamos destruir o Beit HaMikdash, o templo sagrado, é uma bela obra, é uma bonita construção, é uma bela obra arquitetônica, vamos manter isso, mas quem sabe vamos converter isso num teatro, ou, enfim, num outro centro social e outra coisa, mas não cultos religiosos, não religiosidade, como diriam alguns, não fanatismo. Vamos ser pessoas mais abertas ou liberais, ou pessoas de vanguarda, com uma cultura, com valores atualizados, por assim dizer, e não religião, que para eles era considerado algo ligado com superstições, com práticas para eles, na sua visão, obscuras e etc. E por isso eles combatiam a prática do judaísmo, o cumprimento das mitzvot. E o povo de Israel esteve sob o jugo e pressão desses helenistas durante um bom tempo. E na realidade, conforme descrito até em livros históricos, na prática, infelizmente, houve um número bem significativo de judeus que acabaram se assimilando, que eles acabaram adotando a visão helenista, judeus helenizados. Eles falaram, sabe, de fato, naquela época a cultura helenista estava conquistando o mundo, né?
e poucos resistiam a essa pressão. Então eles tinham o poder das armas, da força e etc. E junto com isso tinham essa bagagem cultural, supostamente filosófica e etc., na sua maneira, e achavam que isso tinha que ser colocado em primeiro lugar. Então, quando eles falavam esse tipo de cuidados, o que é isso? Azeite puro, puríssimo, somente aquela gota, timbre do Kohen Gadol, isso, para eles, isso era visto como algum fanatismo tolo, como superstições, como, enfim, coisas que não tem muita lógica, porque para eles era mais a filosofia, a lógica e o racional. E eles não acreditavam no supra-racional, no divino. Eles eram a natureza, a beleza da natureza, mas não o sobrenatural, intervenções divinas ou milagres, etc. E isso que se diz, nesse trecho que nós lemos do Sidur, que eles tinham como objetivo, se a gente reparar bem, leashkicham toratecha, fazer o povo de Israel esquecer a tua Torá, a Torá divina. Existe algo muito sutil por trás disso. Na realidade, eles até falavam, vocês querem estudar Torá? Tudo bem, estudem. Todo povo tem a sua cultura, tem a sua história, tem o seu folclore, etc. Vocês querem estudar a Torá como um livro de história, como relatos ou como um compêndio de provérbios, ideias sábias? Tudo bem, mas não façam disso algo divino, etc. Então, isso que eles queriam, leashkicham toratecha, fazê-los aos judeus esquecer da tua Torá, que a Torá é divina. E a verdade é que no momento que você tira a divindade da Torá, existem outros que estudam a Torá, existem pessoas que fazem teses de mestrado, de doutorado sobre livros bíblicos, sobre temas religiosos, mas no momento que você desprovém a Torá, tira da Torá o lado divino, analisando como uma obra literária ou coisa parecida, então acabou, você tirou toda a essência, não sobrou nada nada de especial sobre isso. Então isso que eles queriam, por isso também o que eles mais combatiam, eles queriam lehaviram mechukei retzonecha. Eles combatiam dentro das mitzvot, mais aquelas mitzvot que pareciam mitzvot chamadas dogmáticas. Estatutos, aquelas leis que não têm explicação. Kashrut, por que não misturar carne e leite? Ou por que esses animais são considerados impuros, etc. Algum tipo de mitzvot, como não roubarás, não matarás, não adulterarás, um tipo de mitzvot, éticas morais, que fazem bem para a sociedade, toda a sociedade sadia, saudável, deve ser regida de acordo com esses valores. Eles diziam, tudo bem, com isso nós concordamos, isso nós aceitamos. Mas certas mitzvot, os chamados pontos de identificação judaica, assim como era o próprio Brit Milá, a circuncisão, que é uma identificação na própria carne, ou a colocação do tefilim, dos filactérios, isso é coisa de amuletos, isso é coisa de superstição, esses ritos, esses rituais, etc. Então, isso tudo, dentro da sua filosofia racionalista, eles queriam coibir, eles queriam eliminar na totalidade. Por isso, o que eles queriam era retirar a santidade, a divindade da Torá. E, especialmente, eles foram contra aquelas leis que são supra-racionais, dizendo isso é tolice, isso não tem explicação, se a lógica deles não entendia, não concordava com isso, então para eles era uma tolice, e por isso tinha que ser combatido. Então, aqui a briga, por assim dizer, a luta era contra a santidade da Torá, a santidade do judaísmo, das leis, das mitzvot, colocar em primeiro lugar o racionalismo, colocar acima de tudo a filosofia, o racional, e não há supra-racional, não há nada acima da lógica. Não é como se a lógica humana estivesse acima de tudo. Quando finalmente, com a ajuda de Deus, os macabeus saíram vencedores, por incrível que pareça, mesmo que eram em pequeno número,
uma pequena minoria saiu vencedora de um numeroso exército e conseguiu expulsá-los de Israel, conseguiu retomar a posse do templo, né? E puderam novamente celebrar o judaísmo, cumprir o judaísmo, aquelas mitzvot que estavam até então impedidos de fazer, de cumprir. Então, logo que os judeus reentraram no Beit HaMikdash, retomaram a posse do templo, por assim dizer, eles reinauguraram. Esse é o termo Hanukkah. Hanukkah, ou Hanukkah Habayit, significa inauguração. Então, eles reiniciaram os serviços, os rituais do templo. Então, houve um Hanukkah Habayit, houve uma inauguração, uma reinauguração do Beit HaMikdash, quando os judeus, encabeçados pelos Kohanim, pelos Hashmonaim, pelos Macabeus, retomaram a posse do templo. Então, logo reiniciaram os rituais de oferendas, etc., e queriam acender a menorá. Só que para acender a menorá, em princípio, é necessário aquele azeite de óleo, aquele azeite de oliva puro, puríssimo, com o selo, com o lacre do Kohen Gadol. Foram procurar e viram que estavam todos abertos, todos profanados, propositalmente pelos helenistas, que impurificaram tudo que eles viam pela frente. Até que finalmente encontraram um único pote de azeite. E esse pote de azeite tinha quantidade suficiente para a menorá brilhar por um dia. O acendimento da menorá do templo era feito à tarde, ainda à luz do dia. Isso poderia durar apenas para aquele dia. O lugar onde produziam o azeite, se fala que tinha uma distância de 4 dias de Jerusalém. Então, 4 dias de ida e 4 dias de volta até conseguir produzir. Alguns dizem que a produção do azeite, por um motivo ou por outro, levava esse tempo, ou seja, para eles conseguirem uma nova remessa de azeite puro, conforme a disposição da lei para o acendimento do menorá, isso levaria pelo menos mais uma semana. Então aconteceu o famoso milagre, que aquele pote de azeite que deveria durar apenas por um dia, ele acabou durando por 8 dias. A chama da menorá não se extinguiu, não se apagou, por mais que deveria se apagar no final de um dia, né? E daí não haveria azeite adequado para a reposição imediata, e teriam que aguardar mais uma semana para então prosseguir com o acendimento da menorá. Mas então aconteceu o milagre, e aquele pote de azeite acabou durando 8 dias, que era o tempo necessário de produzirem e trazerem para o templo uma nova remessa de azeite, e assim continuar de forma ininterrupta o acendimento da menorá. Inclusive a Torá prescreve a respeito do acendimento da menorá o conceito de ner tamid, uma chama perpétua, uma chama contínua deve arder no templo. Então isso é uma mitzvah da Torá, que sempre, todos os dias, a menorá estivesse acesa. Isso que eles queriam garantir e assegurar. Então aqui aconteceu, além do milagre na vitória da batalha contra os helenistas, quando muitos foram entregues nas mãos de poucos, quando fortes e poderosos foram entregues nas mãos de fracos e frágeis, além do milagre da vitória na batalha, aqui nós temos um milagre muito mais delicado e muito mais espiritual, que é o milagre da permanência do azeite, do óleo e do acendimento das velas sagradas da menorá durante 8 dias. Inclusive até nos nossos livros nós encontramos debates qual é o milagre principal de Hanukkah, porque um está ligado ao campo físico-material, ao campo militar e bélico, né? Quando exércitos grandes foram entregues na mão de poucos, minorias, guerras, batalhas, e outro milagre é um milagre que fala de azeite, de óleo, de velas e lamparinas acesas no templo. Mas ambos os milagres, assim como são mencionados nesse trecho da nossa liturgia, eles formam a essência da comemoração da festa de Hanukkah. Na prática, nós marcamos essa comemoração, de acordo com a Halachá, com a lei judaica, de algumas maneiras. Sem dúvida alguma, a mitzvah principal da festa de Hanukkah consiste no acendimento da Hanukiah, dos candelabros que nós temos em casa, não é? Então,
quando nós acendemos, nós fazemos uma brachá, uma bênção referente ao acendimento, porque estamos cumprindo a mitzvah, através dessa mitzvah, cumprindo essa mitzvah de acender as velas de Hanukkah, durante 8 noites seguidas, a partir de hoje à noite, domingo à noite. Com isso, nós estamos cumprindo a mitzvah instituída pelos nossos sábios de celebrar a festa de Hanukkah. Mas, além disso, nós temos esse trecho que é inserido nas nossas orações, que a gente já leu e mencionou, e assim vamos fazer durante 8 dias. E, além disso, nós vamos fazer em Hanukkah algo que não fazemos até mesmo na festa de Pesach, a grande festa de Pesach que comemora o êxodo, a saída e libertação do Egito. Em Pesach, nós temos 7 dias, biblicamente falando, na diáspora acabam sendo 8. Se fala o Hallel, que é uma prece de graças composta por alguns salmos, que isso é dito sempre em ocasiões festivas, no Rosh Chodesh ou festas judaicas, mas o Hallel é dito na diáspora com brachá de forma completa apenas nos 2 primeiros dias de Pesach. Israel, no primeiro dia apenas. Nos outros dias, o Hallel é recitado na sua forma parcial, quando alguns parágrafos são retirados, que isso indica que há festividade, mas em menor nível, etc. Diferente disso, em Hanukkah, durante os 8 dias, se fala que já que aqui havia um novo milagre a cada dia, achavam que naquele dia, bom, agora o óleo vai acabar, mas não acabava, e ele permanecia, e durava mais um dia. Diziam, bom, agora vai se extinguir, vai apagar. Mais uma vez, o óleo continuava ardendo, o azeite, né? Ele continuava alimentando a chama das velas, das lamparinas. Então, como houve aqui um milagre contínuo, e cada dia havia um novo milagre, uma renovação do milagre, por isso, nesses dias, nós também vamos encaminhar, vamos direcionar a Deus preces de graças, de louvor, de agradecimento, através do Hallel, né? E com isso nós agradecemos aos milagres acontecidos naquela época, e que, na verdade, eles simbolizam milagres que nos acompanham em todas as épocas, até os nossos dias. Interessante só notar como a celebração foi instituída pelos nossos sábios, conforme está prescrito na Halachá. No templo sagrado, no Beit HaMikdash, nós dissemos que a menorá era acesa ainda de dia, à luz do dia. Diferente disso, o horário de se acender a Hanukkah é ao anoitecer, após o pôr do sol, ou quando já é noite com a saída das estrelas, e daí as velas têm que ficar acesas pelo menos meia hora depois do escurecer. Quem por isso acende já desde o pôr do sol, então deve deixar, se a pessoa acende com azeite, é permitido pela Halá também acender com velas, preferencialmente se recomenda mais, parecido com o Beit HaMikdash, se acender com lamparinas de azeite, mas pode também com velas. Quem acende na hora do pôr do sol, então a vela deve durar, o azeite deve durar pelo menos 50 minutos, para que hajam pelo menos 30 minutos, meia hora de luz acesa, da chama de Hanukkah acesa, depois que já anoiteceu. Então no templo era aceso de dia a menorá, mas a nossa Hanukkah nós acendemos ao anoitecer, quando está escuro. Mais uma diferença, no templo a menorá se acendia a menorá num recinto fechado, como nós falamos, no recinto sagrado, na câmara sagrada. Diferente disso, a mitzvah da Hanukkah, do acendimento das velas de Hanukkah, que foi instituído pelos nossos sábios, é mipetach beitom bachutz, que isso seja aceso ou na porta de casa, voltado para fora, ou quem mora num andar mais baixo, porque se fala que acima de 10 metros de altura, talvez isso dê mais ou menos até o 3º andar, mas acima disso os olhos já de quem passa na rua não capta essa luz, né? Então alguns acendem, quem mora em apartamento, em andar mais baixo, casa térrea, acendem isso nas janelas. Aqueles que moram já em andares mais altos, etc., acendem na porta de passagem, na porta de entrada, ou voltado para o lado de fora, no lado oposto à mezuzá. Quando alguém entra, passa por uma porta de uma casa judaica, a mezuzá se encontra do lado direito, então a Hanukkah é colocada no lado esquerdo.
Então, diferente do Beit HaMikdash, no templo sagrado, quando lá a menorá se acendia no recinto interno, dentro do templo, diferente disso, a mitzvah de Hanukkah é justamente acender voltado para fora, expondo o acendimento. Porque aqui há um conceito em Hanukkah de Pirsumei Nissa. Pirsumanes, divulgar e propagar o milagre. Então, quando nós acendemos voltado para fora, ou na janela, quem passa vê e percebe as velas acesas, ou na porta, as pessoas que entram, que saem, que visitam, que passam pela casa, pelo apartamento, também se deparam com as velas, tudo isso traz uma divulgação e propagação do milagre, que esse é também um dos objetivos da celebração de Hanukkah, a gente se lembrar do milagre, lembrar os outros do milagre, e não só do milagre que ocorreu então, mas dos milagres constantes que nos acompanham. Na sexta-feira se acende as velas de Hanukkah antes, não só antes do pôr do sol, mas antes do acendimento das velas de Shabbat. Velas de Shabbat se acendem, em geral, cerca de 20 minutos antes do pôr do sol, então antes das velas de Shabbat se acende a vela de Hanukkah na sexta-feira. E no sábado à noite se acende a vela de Hanukkah depois do término do Shabbat, quando já anoiteceu, ou quando até já fizemos a Havdalah em casa. Depois disso, depois do anoitecer, se acende então as velas de Hanukkah. Quando nós falamos em velas de Hanukkah, na verdade, de acordo com a lei crua e seca, o que foi instituído pelos nossos sábios, se uma pessoa acender uma vela cada noite de Hanukkah, durante 8 noites, já cumpriu com sua obrigação. Mas um costume que se tornou universal no judaísmo, que é um costume mencionado no Talmud, etc., e sugerido pelos sábios, que se acenda não apenas uma vela. Na primeira noite, hoje à noite, se começa acendendo uma vela, mas depois, Mosif veolech, Mosif veor, que a gente vá, em seguida, acrescentando cada vez mais, acrescentando mais luz, adicionando mais luminosidade. Portanto, hoje à noite, domingo à noite, vamos acender uma vela. Aqui vai combinar com os dias de semana. Segunda à noite, 2 velas. Terça à noite, 3 velas. E assim por diante, até completar 8 velas. Então, esse costume que é trazido na Halachá como Mehadrin, aqueles que cumprem a mitzvah com esmero e capricho, e mais ainda, a Halachá nos traz que existem Mehadrim e Mehadrin, aqueles que fazem com mais capricho e esmero ainda, quando cada um procura acender a sua própria Hanukkah. Interessante que justo essa mitzvah, que é pós-bíblica, que é de ordem rabínica, o povo de Israel abraçou com tanto amor, com tanto carinho, e todo mundo adotou o cumprimento dessa mitzvah da forma mais esmerosa e caprichada. Hoje em dia, ninguém acende apenas uma vela cada noite. Todo mundo adotou esse sistema de cada noite que passa acrescentar mais luz, uma vela adicional, fazendo assim até a última noite, quando se completam as 8 velas. Então, nisso consiste o cumprimento da mitzvah do acendimento das velas de Hanukkah. Antes do acender das velas, hoje à noite, ou na primeira vez que a pessoa acende as velas, na primeira vez a pessoa recita 3 bênçãos. Isso está tudo no Sidur, ou nos panfletos, folhetos que as sinagogas distribuem. Isso se encontra online também, disponível com certeza. Então, primeiramente se começa fazendo a bênção referente ao acendimento das velas de Hanukkah, Asher Kideshanu B'mitzvotav etzivanu lehadlik ner Hanukkah, que Deus nos ordenou. Ele nos ordenou na Torá a seguir aquilo que fosse instituído pelos nossos grandes sábios. Então, por tabela, ele nos ordenou acender as velas de Hanukkah. Em seguida, nós fazemos a brachá referente ao milagre em si. Nós agradecemos a Deus. She'asa nissim la'avoteim, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, bendito sejas tu, Deus, Rei do Universo, etc. She'asa nissim la'avoteinu, que você, Deus, fez milagres para os nossos antepassados, Bayamim ahem, bisman hazeh, naquela época, nos dias de hoje. Nos dias de hoje, quer dizer, nesses dias 25 do mês de Kislev, que é hoje à noite, não é? Então, naquela época, nesses dias.
E por último, na primeira vez, como todas as mitzvot sazonais que acendemos as velas de Hanukkah, nós vamos completar com a famosa brachá de Shechianu, Vekiemanu, Veigianu. Nós vamos agradecer a Deus que nos deixou vivos, que nos manteve e nos trouxe até essa data auspiciosa, até esse momento especial, até essa data festiva, nos possibilitando celebrar, comemorar e cumprir essa mitzvah. Então, a brachá de Shechianu só na primeira vez, na primeira noite, portanto, hoje à noite, ou quem por algum impedimento não acendeu na primeira noite, na primeira vez que acender as velas de Hanukkah. Então, essas bênçãos são recitadas. Importante notar aquilo que dizem e lembram os nossos sábios cabalistas, quando eles nos falam sobre a bênção. Shassani sim lavoteinu, Deus fez milagre para os nossos antepassados, bayamim ahem bazman hazeh, naquela época, mas nesses dias. E dizem os sábios cabalistas que quando nós assim fala o Arizal, Yitzhak Luria, que viveu 500 anos atrás, em Safed, etc., quando nós nos recordamos dos fatos ocorridos em épocas anteriores, quando nós nos recordamos e conscientizamos disso adequadamente, quando nós interiorizamos esses conceitos, nós desencadeamos os mesmos efeitos Bisman Hazeh, nesse momento atual que nós vivemos. Então se fala que os mesmos milagres, a mesma luz que se trouxe ao mundo, que se obteve, a vitória da luz sobre a escuridão, da luminosidade sobre as trevas, do bem sobre o mal, né? das forças dos macabeus sobre o poder opressivo, tudo isso se atrai e se desencadeia para que se repita e aconteça no nosso contexto, na nossa época, nesses dias Bayamim Ahem Bisman Hazeh. Então, quando nós comemoramos a festa, nós não somente nos lembramos, não é só uma lembrança nostálgica. Interessante que as velas de Hanukkah, existe uma lei que diz uma pessoa não pode acender alguma coisa das velas de Hanukkah. As velas de Hanukkah, she'en lanu reshut leishtamesh bahem, não nos é dada a permissão de usufruir delas. Ela lirotam bilvad. Bom, se a gente então não usufrui das velas, para que a gente acende? Para contemplá-las, para olhar para as velas e aprender o que elas nos transmitem. Ou como dizia o Rebbe anterior do Lubavitch, que nós devemos escutar o que nos contam as velas de Hanukkah. Porque, como nós dissemos, essas velas, elas representam a vitória da luz. Vela parece uma coisa muito frágil, muito simples, mas isso simboliza a luz. E é sabido que mesmo pouca luz é capaz de espantar e erradicar muita escuridão. O recinto pode estar totalmente escuro. Se você acender uma vela, de repente você já sabe se situar, você já se localiza. Você aponta para cá, para lá, você já percebe onde você está, o que há ao seu redor. Mesmo pouca luz é capaz de dissipar, erradicar muita escuridão. Isso representa a força do bem. Infelizmente, às vezes a gente se sente impotente. Às vezes a gente se sente vivendo num mundo cercado de coisas ruins, de pessoas más ou mal intencionadas, e às vezes até se imagina, ou lendo notícias ou o que for, que o mal prepondera e prevalece. Isso às vezes nos desanima, a gente vê a força do mal, etc. Vem Hanukkah e nos lembra, não, o poder da luz é maior. E mesmo pouca luz é capaz de erradicar muita escuridão. Assim é na prática. Então, o que nós precisamos fazer é iluminar, trazer luz. Ou, como dizia também o mestre racídico, escuridão não se espanta nem com vassouras, nem com armas. Não. Como se erradica escuridão? Com luz. E mesmo pouca luz, pode ser acendendo um fósforo, acendendo uma vela, uma lamparina, mas esse é o poder da luz. O poder da luz representa o poder do bem, que mesmo pouca luz é capaz de erradicar muita escuridão. Às vezes a nossa vida mesmo. Às vezes a gente se sente vivendo nas trevas, ou a gente se sente numa situação pessoal obscura. E como se combate isso?
Você diz, olha, às vezes combater isso, ou analisar, ou buscar terapias ou soluções. Às vezes o que simplesmente precisa se fazer, coloque luz na sua vida. Ilumine sua vida através de boas ações, através de mitzvot. Faça o bem para o próximo. Acrescente, agregue valor positivo na sociedade, praticando o bem, faça voluntariado, cumpra mitzvot. Estude um pouco de Torá. Tudo isso é luz. Inclusive o versículo diz, Ner mitzvah vetorah or. O versículo em Mishlei, nos Provérbios, ele compara a mitzvah, os preceitos, a uma vela. Cada mitzvah que se cumpre é como uma vela que você acende. E a Torá é comparada com luz. E, através da prática de mitzvot, de boas ações, realizando coisas positivas, imbuído no espírito da Torá, estudando a Torá, com isso você ilumina a sua vida, você ilumina aqueles que estão ao teu redor, você ilumina a tua casa, o teu meio ambiente, e você acende, você se torna um farol que ilumina aquilo que está ao teu redor. E isso vem nos lembrar a festa de Hanukkah, que apesar das pressões e opressões, a gente não deve ceder. A gente deve procurar sempre manter a autenticidade. Isso simboliza o azeite puro de oliva, o pote com lacre do sumo sacerdote. Saber que se você está preservando, guardando a essência, se você está preservando valores milenares, valores divinos, coisas, e isso não inadulterado, não fake, porque existe muita coisa que por fora ou superficialmente pode parecer muito legal, muito bacana, muito bonitinha, etc., mas o conteúdo que importa. Isso representa, isso simboliza o lacre do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, atestando, não, isso daqui é algo autêntico. Aqui se trata de judaísmo autêntico, aqui se trata dos valores sagrados da Torá, como eles realmente são. Quando você está preservando isso, então isso vai trazer luz, isso vai iluminar. Mesmo que às vezes pareça, puxa, mas não tem chance, o que já representa essa pequena luz que eu vou trazer, como isso vai iluminar tanta escuridão que eu vejo ao meu redor, ou mesmo que eu tenha alguns momentos de inspiração, de iluminação na minha vida ou no meu dia, mas depois isso pode rapidamente se apagar quando eu volto à realidade, por assim dizer, quando eu me confronto com o mundo como ele é. Então isso pode se extinguir. Daí se diz, não, se você estiver utilizando o azeite puro de olivas, aquele autêntico, aquele com o selo do Kohen Gadol, que atesta que isso é o judaísmo original, da fonte, o divino, aqui o milagre acontece, isso dura e perdura até você se renovar, até conseguir mais combustível, entre aspas, para encandecer a tua alma e deixar ela sempre brilhando, iluminada de forma perpétua e contínua, que esse é o nosso papel. Alimentar, trazer combustível para a nossa alma, para fazer a nossa chama espiritual brilhar e sempre estar brilhando. E o bonito de uma vela, sabe o que é? Na linguagem dos nossos sábios, ner lechad, ner lemeah. Uma vela que serve para uma pessoa também serve e atende 100 pessoas, ou quantas pessoas forem. Se você acendeu uma vela, se o recinto inteiro estava apagado, escuro, quando você acendeu uma vela, você iluminou não somente para ti, mas para todos os outros que estão no recinto. E uma vela acesa tem um poder magnífico, que ela se torna também uma chama piloto. Que dessa vela acesa você pode acender uma segunda vela, sem prejuízo para a vela original, uma terceira vela, 10 velas, 100, quantas você quiser. No momento que você acender uma vela, você pode acender inúmeras, infinitas velas e multiplicar essa luz ao máximo. Esse é o poder da luz e do bem. Deus, como primeira criação no universo, no primeiro dia do Gênesis, qual foi a primeira criação? A luz. Deus disse, Yehi Or, que haja luz, e surgiu a luz. Como Deus nos dizendo que a finalidade e o objetivo, na verdade nem haviam criaturas ainda no mundo, não só criatura humana, nenhuma criatura havia para usufruir dessa luz. Quem precisava dessa luz? Mas a primeira coisa que Deus criou no mundo foi a luz, como sendo isso uma declaração de missão,
como expondo e transmitindo para nós, como Deus dizendo para nós, sabe por que eu estou criando esse mundo, esse universo? Para que haja luz. Yehi or, para que se produza luz, para que você ilumine o mundo. Então, de fato, esse é o desafio, esse é o jogo, alguns diriam. A palavra olam, em hebraico, vem da raiz hebraica helem. Helem significa ocultação e encobrimento. Se Deus criou o mundo da forma que criou, ele criou com um objetivo. Por mais que nesse mundo a divindade está encoberta, a divindade está oculta, nós não vemos divindade de forma explícita, nós não vemos ou sentimos espiritualidade de forma palpável, nós não vemos o bem prevalecendo de forma evidente, mas nisso está o nosso desafio. Isso consiste o nosso desafio, saber vencer essa escuridão, esse ocultamento, esse encobrimento e produzir luz, fazer a luz divina brilhar no mundo. Por isso também o acendimento das velas de Hanukkah ocorre não como no Beit HaMikdash se fala que já havia luz divina que irradiava no mundo todo, mas na nossa época principalmente, em épocas de helenização, de assimilação e de falta de identidade judaica, etc., crise de identidade. Então, na nossa época, mais do que nunca, os nossos sábios instituíram que as velas de Hanukkah fossem acesas, se acendesse isso ao anoitecer. Justo quando está escuro, né? Tem aquela famosa piada do sujeito que perdeu alguma coisa, está procurando embaixo do poste de luz, você perdeu alguma coisa? Sim. Você perdeu aqui? Não, eu perdi lá. Por que você procura aqui? Porque aqui está mais claro, iluminado, é mais fácil de procurar. Né? Então, isso é uma tolice. Não adianta a gente procurar onde é mais confortável e mais claro e iluminado, tem que procurar onde a coisa se perdeu. Então, justamente na época do exílio e da diáspora, do Galut, quando existe uma escuridão espiritual grande, então nesse momento nos foi instituído acender a Hanukkah ao anoitecer. E justamente voltado para fora. Porque não basta que apenas o nosso lar esteja iluminado, nossa casa, importantíssimo que seja um lar judaico, cheio de luz, de Torá, de mitzvot, mas é necessário também fazer essa luz irradiar para fora. Por isso, a Hanukkah, a menorá, se acende ela ou no batente da porta, ou próximo da janela, como nós dissemos, etc. E o milagre de Hanukkah representa e simboliza tudo isso. Am Israel Chai, o povo de Israel vive a sobrevivência milagrosa do judaísmo, tá? Que a chama judaica está acesa, e não é por acaso também que a menorá se tornou símbolo até do moderno Estado de Israel. Tá? Por que adotaram isso como símbolo? Porque essa chama representa o próprio judaísmo, como nós lemos na Haftarah também do Shabbat de Hanukkah. Isso é o que simboliza a menorá, a chama acesa do judaísmo, da Torá, das mitzvot, etc. E daí a manutenção do azeite puro do judaísmo autêntico, na sua forma mais genuína. Isso é a única coisa que se mantém no mundo já há 3.500 anos, de forma inalterada, e esse é o segredo da própria sobrevivência do judaísmo e dos judeus, do povo de Israel. E Hanukkah nos ensina, eu gosto muito da vela servente. Tem uma vela chamada shamash, que é aquela chama piloto, a vela que você utiliza para acender. Antes de acender cada uma das velas de Hanukkah, a gente acende não com fósforo, que pode queimar logo, mas se utilizando de uma vela. Essa vela, teoricamente, depois que se acendeu a Hanukkah, talvez poderia se apagar. Mas a gente mantém ela acesa, porque se a pessoa precisar, se alguém precisar acender alguma coisa, já que não se pode usufruir, utilizar da vela de Hanukkah, então que a pessoa se utilize daquela vela servente, que muitos acendem, quem acende, por exemplo, com azeite, então essa vela shamash, ela é colocada numa altura distinta ou numa posição diferente, ou aqueles que acendem com azeite, o shamash se utilizam de uma vela de cera, enfim. Mas esse tal do shamash, que na verdade não é a vela de mitzvah, as velas de mitzvah de Hanukkah são as que estão na própria Hanukkah, mas essa vela, ela serve às outras, ela serve como chama piloto, ela serve para acender aquelas lamparinas que estão ainda apagadas. Então, essa é uma mensagem forte para cada um de nós que Hanukkah traz. Seja você também uma vela.
uma vela servente, uma vela da qual possam se acender diversas outras velas. Ilumine você. Seja uma pessoa iluminada. Seja uma pessoa que irradia luz. Que faça a sua luz brilhar também para aqueles que estão ao teu redor. Seja através de um pensamento positivo, uma atitude positiva, um conteúdo judaico. Seja uma pessoa contagiante na forma positiva de ser. Promova boas ações, promova Torá e mitzvot, ilumine e irradie e faça essa luz se espalhar e se propagar. Eu queria finalizar com um relato, algo real que aconteceu relacionado com o nosso Rebbe. Se fala que hoje em dia já se tornou tradicional e já há muitas décadas que se acende a Hanukkah em lugares públicos e por toda parte e diante de autoridades e etc. Na primeira vez que se acendeu uma Hanukkah nos jardins da Casa Branca em Washington. Me parece que isso foi na gestão Carter, se eu não estou equivocado. Então havia o emissário do Rebbe da Filadélfia, um dos emissários importantes do Rebbe, enfim, encarregado desse acendimento, dessa mitzvah. E era a primeira vez que se fazia. Hoje já na Casa Branca é tradicional que representantes da comunidade são convidados e todo o final de ano, nessa época, é feita até uma festa de Hanukkah para representantes dignatários da comunidade judaica, com a presença do próprio presidente americano, mas naquela época era inédito, era a primeira vez. Então, vamos dizer, eu não me lembro, vamos dizer que fosse a terceira noite. Não é? Então, diante da Casa Branca, no balcão, estava sendo acesa uma Hanukkah gigantesca. Na verdade, a Hanukkah ela tem que ter até 10 metros de altura, não mais, mas era uma bela Hanukkah acesa com lampiões. Haviam lá não só escadas, mas mecanismos especiais para erguer a pessoa até lá e acender. E de repente o presidente dos Estados Unidos, ele estava do lado do rabino. Chega uma hora, ele sai para contemplar e ver a Hanukkah acesa na Casa Branca, e ele vê que a Hanukkah tem o candelabro gigantesco, tem 8 braços além do lugar para o shamash, para a vela servente, e somente 3 estavam acesos. Então, ele ficou meio indignado, para não dizer quase que revoltado, dizendo: o que vão pensar de nós? O que vão dizer de nós? Que a Casa Branca está em crise, falta energia, ou está fazendo economia, e se acende só 3 das luminárias do castiçal. Ele imediatamente falou: não, que se acenda todas, que é isso? O rabino emissário do Rebbe, ele conta que ele chegou a ter uma certa hesitação, e ele tinha segundos aqui, diante talvez do homem mais poderoso, militarmente, sei lá, falando no mundo, o presidente dos Estados Unidos. Começou a pensar, olha, pela Alahá, sei lá, o ideal na terceira noite é acender 3 velas, mas se acender mais, quer dizer, não é que é uma proibição, uma ordenação, ele não vai conseguir começar a discutir com o presidente dos Estados Unidos dentro da casa dele, dentro da Casa Branca. Então ele falou: tudo bem que seja, e acenderam e completaram todas as velas da Hanukkah gigante no pátio, mesmo na terceira noite. Enfim. Depois esse homem fez um relato para o Rebbe, tudo, não é? Ele escreveu para o Rebbe com detalhes como foi a festividade e a presença pessoal do presidente, etc. E ele contou também esse episódio, ele não omitiu que o presidente viu que só uma parte da Hanukkah estava acesa e logo ele ordenou, ele queria que se acendesse tudo. Não é? Na Casa Branca não falta nada, nos Estados Unidos, etc. E assim ele fez. O Rebbe respondeu dizendo como que é, agradecendo, parabenizando pela organização, pela festa, etc. e tudo mais, mas sobre esse ponto o Rebbe escreveu para esse seu emissário que ele esperava dele uma postura mais firme em relação a conceitos judaicos. Ou seja, em outras palavras, que talvez caberia a ele explicar ao presidente, não precisa discutir, mas explicar: olha, hoje à noite é a terceira noite de Hanukkah, então a gente acende só 3 velas e as outras só mais tarde vamos completar. Então o Rebbe falou para ele, quer dizer, contudo, daí nós vemos aqui a posição do Rebbe, que não importa, pode ser o presidente dos Estados Unidos ou quem quer que seja, mas os teus valores, os teus princípios, aquilo que é judaico, mantenha isso, não tenha nem vergonha, nem constrangimento, e não esconda coisa alguma. E graças a Deus, nos últimos anos, nas últimas décadas, essa é uma campanha que o Rebbe incentivou muito.
acho que todos vocês, em todas as cidades que tem algum núcleo judaico, sabem, toda cidade que tem um emissário do Rebbe, então existem carreatas, lembrando de Hanukkah, acendimento em praça pública, acendimento em shoppings, em vários lugares públicos, acendimentos de Hanukkah. Nos Estados Unidos nós vemos em todos os grandes centros, até em estádios de futebol antes de jogo, enfim. E o Rebbe incentivou muito isso, principalmente nos últimos anos, a propagação do milagre e até a ostentação do judaísmo fora. Não tenha vergonha do seu judaísmo, das suas práticas, dos nossos costumes e etc. E faça isso não só dentro de casa, mas também fora. Isso nos Estados Unidos, em alguns estados, chegou a grandes discussões legais, jurídicas, sobre separação de religião e Estado, porque se isso era feito com verbas do governo, de prefeituras, de coisas assim, ou se são objetos religiosos em público, mas vários advogados se envolveram e etc., até obterem permissão em cada lugar de fazer acendimentos públicos de menorá em Hanukkah. O Rebbe sempre incentivou e queria muito que se propagasse esse conceito da luz que brilha, da luz que vence a escuridão, da luz que supera todo tipo de obscuridade, e enfatizar isso, a festa de Hanukkah com suas mensagens, como algo importantíssimo. Então essa é uma festa. Além disso, existem outros costumes, tem os chamados sonhos de Hanukkah que se comem, ou comidas feitas à base de óleo, lembrando o óleo, o azeite do milagre de Hanukkah. Enfim, uma festa bonita. Pais costumam dar Hanukkah Geld, dinheiro de Hanukkah para crianças. Tem aqueles que jogam, brincam com Sevivon, que é um tipo de peão com letras que fazem alusão ao milagre ocorrido. Então, alguns fazem até apostas, jogos, brincadeiras com isso, mas o principal na festa de Hanukkah é a alegria de Hanukkah, a alegria pela luz, a alegria da vitória da luz sobre a escuridão. E isso é um pouco do significado da bonita, iluminada festa de Hanukkah, que nós vamos começar a comemorar a partir de hoje à noite. Eu quero finalizar desejando a todos vocês um Hanukkah Sameach, um Hanukkah muito alegre e feliz. E que o Hanukkah desse ano traga muita luz na vida de cada um em particular, e de todos nós. Estamos no ano de aquele de congregar, não somos pessoas individualistas, sozinhas, isoladas. Então, essa luz que cada um traz para dentro de si, é até uma obrigação da nossa parte fazer essa luz transbordar, irradiar, fazer ela iluminar todos aqueles que estão ao nosso redor, trazer mais luz, brilho divino, espiritual no mundo, brilho do judaísmo, de Torá e Mitzvot, e que isso agregue muita alegria, saúde, felicidade, boas notícias e sucesso na vida de todos nós. Se Deus quiser, domingo que vem, que estaremos nos últimos dias de Hanukkah e também Rosh Chodesh, vamos voltar a nos encontrar nessas mesmas plataformas, nesse mesmo horário. Até lá, se Deus quiser, e um Hanukkah Sameach, um Hanukkah muito alegre e feliz a todos.